Então, eu gostaria de comunicar que eu estou muito contente com esse pessoal novo que está chegando aí, a Ceroni e a Geni. E o Lucas está retornando também, né, Lucas? Então sejam todos bem-vindos. Aproveitando que eu tenho internet para funcionar aqui. Terezinha Solange é nossa amiga aí, e a dona Antoninha já estão participando, assim como o Paulo Borges e o Wilson. Acho que eu citei todos, né? Não estou enxergando mais ninguém aqui na minha não, tu tá com a câmera desligada, César? Hein, César? Liguei a câmera agora. Ah. Eu estava meio confuso aqui antes, né? Daí o Natan conseguiu na hora aqui colocar tudo em ordem. Bem, então eu vou fazer uma leitura aqui do livro Minutos de Sabedoria para nós iniciar o nosso estudo. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Então, com essa mensagem sempre bem-vinda, que nos faz refletir sobre a importância deste movimento de Jesus, movimento cristão, para toda a humanidade. Estes ensinamentos que são capazes de fazer com que venhamos buscar no fundo de nossa alma as luzes necessárias para construirmos paulatinamente a nossa felicidade, pois Deus assim quis que nós fôssemos felizes, mas com merecimento, que nós fizéssemos por merecer e fazer com que essa luz interna viesse a aflorar, iluminando todo o nosso ser. Que possamos na tarde de hoje ter uma reunião harmônica, fraterna, produtiva. Sempre naquele pensamento, somos todos aprendizes e estamos angariando mais conhecimento para a nossa alma, para podermos um dia nos libertarmos dos grilhões que nos prendem aos sistemas humanos e nos põem dificuldades no nosso processo evolutivo. Esse pensamento das rogativas, desejando muita paz, muita luz, muito amor para todos os componentes do grupo, estamos por aberto esse encontro de estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, a gente parou na página 82 do nosso livro e estamos estudando o encontro de Nicodemos com Jesus. No outro sábado, nós podemos verificar que esse encontro ocorreu à noite. E todo esse texto, todas essas informações, elas trazem uma mensagem de fundo. Significa que Nicodemos, mesmo por ser um doutor da lei, estava mergulhado nas trevas da escuridão da alma. Ele tinha um grande conhecimento intelectual, mas ainda não havia descoberto a maravilha dos ensinamentos de Jesus. E ele sentiu essa necessidade de busca e foi até Jesus. Para os irmãos que não participaram no outro sábado, ele era uma autoridade eclesiástica de Israel. Era o chefe da sinagoga. E ele foi até Jesus, escondido, com um capuz na cabeça, para que ninguém o reconhecesse. E assim como o Nicodemos,
Nós temos o exemplo de Zaqueu, que também sentiu a necessidade de ir até Jesus. E temos o exemplo de Saulo, que depois passou a se chamar Paulo de Tarso. Também realizou essa busca e foi até Jesus. Inclusive, o Paulo de Tarso ele ficou muito impressionado quando ele foi consultar o seu mestre, seu antigo mestre, o Gamaliel, a respeito de Jesus e a respeito dessa sua transformação intensa que estava acontecendo. E Gamaliel também já havia se convertido a Jesus. Inclusive, ele relatou para Paulo que ele estava entendendo o que significava aquela promessa do Antigo Testamento, que da terra prometida iria jorrar leite e mel. Ele entendeu o que significava o doce amor de Deus e a leveza dos ensinamentos de Jesus, tudo contido no Evangelho de Jesus. Então, muitas pessoas realizaram essa busca e foram ao encontro de Jesus. E nós também estamos nessa busca. Temos ido ao encontro de Jesus diante dos nossos estudos, diante das nossas atividades e principalmente no exercício do amor ao próximo. Lucas, você está aí com o livro? Sim, estou só. Eu não estava no último encontro e exatamente o parágrafo, não sei qual parágrafo retornamos. Ali a gente parou no parágrafo Jesus respondeu e disse-lhe, na página 82. Verdade que digo. Sim, a página eu já encontrei. Posso então? Pode começar, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. João 3:3. Jesus repete a expressão na verdade 2 vezes. Trata-se de uma forma de mostrar firmeza ou convicção, de constatar a evidência de um fato. É forma de demonstrar também a autoridade moral de Jesus, guia e modelo da humanidade. É como se o mestre dissesse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então, 8:32. O que nós podemos entender, pessoal, de que verdade Jesus estava falando? Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí a respeito. Wilson, qual é a tua opinião, Wilson? Eu estava cuidando da parte técnica aqui, mas qual é a parte que ele está lendo? Não é aquela, disse de Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Essa parte aqui, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus usava muito essa expressão verdade. E que verdade Jesus falava? Entendi o teu desses ensinamentos que ele estava trazendo, que eram ensinamentos puros, que não tinha nada que ver com a sociedade do momento. Que são esses ensinamentos que ficaram através dos tempos. Dessa questão da imortalidade da alma e do amor de Deus, que perdoa todos nós, que nos oferece de novo essa oportunidade de recomeçar, por isso a reencarnação. Então, que não existe esse castigo, não existe o inferno. Então, todas essas verdades que o Cristo estava trazendo para iluminar esses conhecimentos que a humanidade ia adquirir até os dias de hoje. Concorda, Wilson, com a Claudilane? Quando Jesus fala na verdade, o fato é que ele repete, na verdade te digo. Ele estava falando, ele reforçava aquilo que ele falava de verdade, porque a verdade é relativa, mas Jesus conhece a verdade pura. Para nós, espíritos atrasados, ela é relativa ao nosso desenvolvimento. Até eu tinha lido isso aqui um pouco antes, e estava pensando na questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala que a lei de Deus está na consciência. Mas
A nossa consciência, ela é embasada nas verdades que nós aprendemos como tais. E quando Jesus fala na verdade te digo, ele está falando na verdade dele, tanto que ele reforça, na verdade dos espíritos puros, daqueles que já têm a verdade absoluta, não uma relativa como nós, porque a nossa ela é gradativa, ela vai sendo inclusive modificada. O que para nós hoje é verdade, e de repente a gente descobre que não era. E acaba descobrindo uma verdade mais verdadeira, se é que isso é possível, do que aquela. Na verdade, algo mais próximo da verdade. E a expressão que Jesus usava é a verdade absoluta, aquela que não modifica, que não evolui, porque ela já é verdade. Ela não precisa ser aperfeiçoada. E aí ele prossegue dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós, do movimento espírita, embasado nas obras básicas, temos isso como uma afirmação do Cristo de que, de fato, existe o retorno à vida física, que nós chamamos de reencarnação. As igrejas tradicionais cristãs dizem que não, eles falam que da água aqui é do batismo, e do Espírito é do Espírito Santo. Só que nós vamos fazer uma análise do que Jesus estava dizendo aqui, porque, segundo esse texto que nós estamos lendo aqui, o corpo humano é 80% de água. Na verdade não é. Um bebê quando nasce pode ter isso de água, mas um adulto tem em torno de 55% a 65% de água. Mas essa água que Jesus falava, essa água é inerente ao corpo carnal. Então a pessoa que nasce num novo corpo, que é o nascido da água, e o nascido do Espírito é aquele que se renova. Então, repetindo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque nós não podemos fazer esse nascimento do Espírito, que é o homem novo, que ele chama o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio homem, o homem evoluído. Mas o homem não consegue ser evoluído numa única encarnação. É impossível. O próprio Jesus disse que o menor do reino dos céus era maior que João Batista. E naquele tempo não tinha ninguém que pudesse se julgar maior que João Batista. Então é preciso avançar muito. E isso só é possível nascendo várias vezes. Então é preciso nascer da água, nascer num corpo novo. E do Espírito, ter uma nova identidade psíquica. Não que eu vou deixar de ser eu, mas eu vou mudar as minhas inclinações que eu tenho hoje, inferiores, para inclinações positivas. Aquilo que hoje para mim é uma prova, não vai ser mais necessário existir. O que nós chamamos tentação para um espírito puro não existe. Ele não tem como cair em tentação, ele já sabe o que é certo e isso incorporou-se no seu modo de ser. Ele não é tentado por coisas inferiores. Então esse espírito que atinge esse patamar já nasceu do Espírito, mas para chegar lá tem que ter encarnações sucessivas, que é o nascer da água, simbolizado aqui. A propósito, se nós formos olhar as religiões, na tentativa de truncar essa ideia, negar a reencarnação, eles usam, inclusive, truncar os 10 mandamentos. Nós vamos ver lá no Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 5, diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Assim está truncada as traduções da maioria das Bíblias, mas se nós formos olhar, a tradução verdadeira seria: não os adorará, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos na 3ª e na 4ª geração daqueles que me aborrecem. E nós vamos olhar no capítulo 1, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata não vim destruir a lei, uma nota de rodapé, em que está escrito: nas traduções feitas pelas igrejas católica e protestante,
Essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma, onde está na terceira e na quarta gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a Vulgata Latina, e daí ele coloca o nome aqui em latim, in tertiam e quartam generationem. A tradução de Zamenhof em latria caecvara generatioi. Mudar o texto para até a terceira e quarta gerações. E vamos fazer a seguinte análise. Se nós fôssemos punidos pelos nossos erros até a terceira e quarta geração, quem pagaria pelos nossos erros seriam os filhos. O que não seria justiça divina, seria uma injustiça. O filho que não fez nada pagaria pelos erros dos pais. Agora, se for a tradução correta na terceira e na quarta geração, é porque a pessoa, em tese, já teria desencarnado e poderia nascer como um bisneto, trineto dele e assim por diante, dentro das gerações futuras. Então é o próprio espírito que retorna e responde pelos seus erros. Vejam, eu fico pensando, mas qual a razão desses irmãos nossos não quererem aceitar a reencarnação? Qual o problema? Eles preferem acreditar que Deus nos dá uma única oportunidade de vida, e essa questão até que era ali abordada pelo rabino que foi conversar com Jesus, porque ele também se questionava a respeito. Como é que tu vai ter uma única encarnação? E nós sabemos das dificuldades de cumprir com os mandamentos. Nós sabemos o que é certo, mas cumprir é outra história. E segundo essas teorias, entre aspas, que as religiões adotam, a pessoa errando, terminou a existência física, vai para o inferno. Se acertar, vai para o céu. Mas quem acerta tudo? Se o menor do reino dos céus era maior que João Batista, segundo Jesus. Então nós não teríamos condições de uma única encarnação de atingirmos a condição de espíritos em condições de viver no chamado reino de Deus, que na verdade não é um lugar, é um estado de espírito. Mas esses nossos irmãos têm uma dificuldade tão grande. Eles preferem acreditar que, segundo a tese deles, então, quase que 100% da população vai para o inferno. Ou eles acreditam que eles são santos. Na verdade, o que eles querem atribuir é que basta acreditar em Jesus e ser salvo. Basta um culto exterior, um ritual qualquer, e a extrema-unção, inclusive, quando está morrendo, e a pessoa vai ter os pecados perdoados, porque Jesus morreu na cruz e salvou-nos dos pecados. Como eu disse do último encontro, Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio mostrar o caminho da salvação. O Salvador nos mostra o caminho da salvação. E todo o seu evangelho, aliás, os evangelhos são dos evangelistas, né? Mas toda a sua palavra, toda a sua filosofia de vida é nesse sentido. É de que nós sigamos essa rota que é a nossa salvação, a superação das nossas dificuldades. Isso só é possível renascendo várias vezes, fisicamente, inclusive espiritualmente, no sentido de uma nova vida. Então, pessoal, Jesus falava de duas verdades essenciais, né? O nascer de novo na água, que significa o renascer fisicamente, e o nascer de novo do Espírito, que significa essa renovação que nós necessitamos para seguir evoluindo, uma renovação frequente que nós precisamos. E então a gente tem uma ideia de que verdade seria essa de que Jesus falava, o essencial da vida, que as leis que regem a natureza e a vida espiritual, as questões morais, né, e a sua relação com o mundo físico. E também, acho que muitos aí já conhecem sobre Platão, aquela passagem da caverna, a alegoria da caverna. De que Platão estava falando naquela alegoria da caverna? Aquelas pessoas que nasceram acorrentadas dentro da caverna, que passaram a vida toda dentro da caverna, numa escuridão, e não tinham noção de nada do que acontecia fora daquele ambiente. E o que eles sabiam de realidade era apenas alguns vultos, algumas luzes que vinham de fora.
Então, para eles, a verdade era aquela só. E Platão estava mostrando que não, que eles estavam assim numa verdade muito relativa, numa percepção de verdade muito relativa, muito pequenina. E se a gente trouxer isso para nós, humanos encarnados também, a nossa verdade é tipo aquelas pessoas que estavam vivendo dentro da caverna. É muito pequenina, muito relativa. Nós não temos noção do universo de coisas que existem além disso. E Jesus falava dessas verdades, né? Da verdade maior, da verdade celeste. Concorda, Paulo Borges? Exatamente, não precisa acrescentar nada, falou tudo. Então vamos adiante. Como é que Lucas faz Campelo, vamos seguir na leitura? Sim. visualizar aqui? Como Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, se alguém não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, causa perplexidade ao doutor da lei que, admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistente quase que só de cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida. Duvidava que o homem, depois da morte do corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse, de fato, uma vida real além do túmulo. Não obstante... Vamos analisar, pessoal, Ok. vamos fazer uma análise aí desse trechinho. Jesus, ele inclusive, ele estranhou por que Nicodemos não conhecia esta verdade da reencarnação, né? Da necessidade da reencarnação. E ele questionou Nicodemos, me admiro muito que não saibas disso, pois Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, e eles conheciam essa verdade, mas era uma coisa assim muito teórica, né? Muito empírica, e ele não havia ainda internalizado este ensinamento, este aprendizado. É como nós assim estudarmos sobre mediunidade, sobre a relação da espiritualidade conosco, e não termos esse conhecimento na prática, né? Nunca ouvirmos, nunca sentirmos e nunca presenciarmos uma comunicação espiritual numa mesma mediúnica. Aquilo fica muito empírico, muito teórico, a gente não consegue entender assim, com mais profundidade como funciona isso. E o Nicodemos, ele sabia em teoria, mas não assim, não conseguia entender com mais profundidade. Daí foi questionar Jesus. E se alguém queria acrescentar alguma coisa aí a respeito desse trecho? Na verdade, vai de encontro com aquela passagem que estava demonstrando da questão da relatividade da verdade, né? Era uma verdade que para Jesus era meramente factual, né? É compreensível da parte dele, mas Nicodemos, dentro das suas limitações, não compreendia, e por isso que Jesus reenfatizava. Na verdade vos digo, né? Não se pode, por ser vencido, se não nascer de novo. Porque a verdade ela é relativa dentro da nossa capacidade de compreensão. E mesmo Nicodemos tendo um conhecimento da religião da época, a religião judaica, no caso, para ele passava ao largo um conhecimento que Jesus já trazia de ensinamento principal, assim, de que a gente vai nascer, evoluir, crescer e se desenvolver pelo amor, pela prática da caridade, do perdão. São verdades que para Jesus era muito fácil a compreensão, mas que mesmo para aquelas pessoas que tinham estudo na época, era uma verdade quase que inalcançável, né? Incompreensível, né? Eles sabiam muitas vezes dos rituais, das questões que a religião pregava, mas eles não conseguiam externar e compreender a sua plenitude. Jesus veio trazer a verdade como ela deveria ser compreendida. Com certeza. Geni, gostaria da tua opinião aí. Como é que você, antes de começar a participar de práticas mediúnicas, como é que você encarava, você entendia essa verdade da possibilidade de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico?
César, eu sempre acreditei, porque desde criança eu já tive esse dom, mas nunca tinha colocado em prática. Para mim foi uma descoberta muito grande. No início me atormentou bastante, não vou mentir. Tive medo, eu não queria aceitar. Mas hoje eu vejo que a coisa mais linda que existe, que possa existir entre os dois mundos. Porque a gente tem uma ligação com seres que não conheceu e que fazem tão bem. Pelo menos para mim eu sinto isso. Que eu, assim, as pessoas me procuram bastante, assim, para me ajudar em palavras, em dúvidas. E hoje, com o pouco que eu tenho, eu já estou conseguindo ajudar outras pessoas, entende? E isso é uma coisa, uma bênção divina que não tem dinheiro que pague, César, só que eu tenho que dizer. Eu acho muito linda esse meio que o Espiritismo usou para seres vivos como desencarnados terem esse contato, sabe? É muito lindo, é uma bênção, eu só agradeço hoje. Então você conseguiu, né, Geni, penetrar mais nessa verdade, que é uma verdade que existiu, sempre existiu, mas é, no entanto, que desconhecido. Sempre existiu, mas como eu te disse, né? Quando a gente parece que eu entendia muito pouco e entendo pouco, só que eu não queria aceitar no momento. Depois que eu aceitei comigo mesmo, Melhor assim. é muito lindo, só que eu tenho que dizer. Terezinha Isolan, você também deve ter lido muitos livros da doutrina espírita. E a tua mãe, eu sei que ela tem prática mediúnica, né? Ela já consegue ter uma visão assim diferente a respeito dessa interação, desse intercâmbio. E você, qual é a visão que você tem dessa verdade essencial? Olha, César, o pessoal todo aí, eu realmente não li tantos livros, não tenho esse conhecimento, mas eu acredito nesse intercâmbio, né? E quem sabe ainda um dia consiga assim, aprimorar um pouquinho mais, né? E participar, né, de um trabalho assim, mas olha, eu tenho muito caminho para andar, eu digo. Mas se você quiser, você chega lá, Terezinha, só que é persistência. Eloni, gostaria que você participasse um pouco também. O Pôncio Pilatos, ele perguntou para Jesus o que é a verdade, né? E Jesus ficou quieto, né? Não quis responder para Pôncio Pilatos. E por que ele... Quer sentar nessa cadeira? Não quis responder para Pôncio Pilatos naquele momento. Tu consegue entender isso? Na minha pequena percepção, eu acredito que não era o momento ainda, e o Pôncio Pilatos não estava maduro o suficiente para entender. Talvez não ia acreditar, não ia entender nada que ele respondesse. Não sei se os irmãos podem complementar. Alguém gostaria de ajudar a Salomia? Salvilane? Cláudio? César, quando uma pessoa não está pronta para entender, é difícil mesmo. É muito difícil. Eu acho que ele não estava pronto e o momento não era aquele. Porque tudo tem a sua hora. Concorda com a Denise, Eloni? Eu acho que é por aí, porque Jesus poderia responder para qualquer um naquele momento, mas é como falar com criança que não ia entender nada, então ele preferiu não falar, acredito eu. Eu também concordo com a Celoni, porque Jesus não veio impor coisa nenhuma, entendeu? Ele não poderia impor uma verdade que as pessoas não estavam prontas para ouvir ou para entender.
Então, por isso ele usou tantas parábolas e deixou tantas histórias, que era o que as pessoas podiam entender naquela época. Mesmo Pôncio Pilatos sendo um homem da lei, um homem mais estudado, mas o Pôncio Pilatos, justamente por ser um homem da lei do governo, ele tinha uma posição social, ele tinha toda uma construção social de certo e errado, e ele estava muito envolvido nas malhas do poder. Ele servia a Roma. Então, tinha um conflito de ideias aqui, que talvez não fosse o momento para Cristo de esclarecer essas coisas. E até mesmo porque o Pôncio Pilatos, ele tinha uma função em toda essa história como juiz e julgador, né? Porque ele percebeu a inocência de Cristo, mas ele lavou as mãos, porque ele não teve coragem suficiente, né, para enfrentar esse poder de Roma, para colocar sua posição em risco. Então, como todos nós seres humanos diante de determinadas situações na vida, a gente bota na balança o que pesa mais, né, e muitas vezes a gente fica com aquilo que a gente tem, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa vida, tal como ela é. A gente não quer pôr em risco tudo isso. Muito bem, então. E nós podemos observar que Jesus, ele se interessou por Nicodemos, porque ele sentiu, ele percebeu que o Nicodemos já estava em condições de aprender, de absorver esta verdade, a verdade essencial. E o Pôncio Pilatos não tinha condições ainda. Em poucas palavras, né, como vocês aí mesmo relataram, ele não ia conseguir entender o que seria a verdade. E Jesus preferiu ficar quieto. Paulo Borges, daí Paulo Borges. Paulo Borges, tá me ouvindo, ó? Parece que ele saiu fora. Mas então, pessoal, Wilson, tu gostaria de seguir na leitura, Wilson, para nós? Em que parte que parou ali? A gente parou lá no início da página 83. Foi lido já a pergunta a resposta do Nicodemos, aliás, como pode um homem nascer velho? Ou lá no começo? Foi lida essa parte aqui. No primeiro parágrafo da 83. Que é para começar a ler. Não obstante. Então vamos lá. Não obstante o texto demonstrar igualmente o sentido renovador do nascimento espiritual, sob as luzes do Evangelho, o conteúdo explícito é, sem dúvida, relativo à ideia reencarnacionista, mecanismo de progresso espiritual e instrumento de manifestação da justiça de Deus. Sem a reencarnação, não é possível atingir o aperfeiçoamento, segundo nos esclarece a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espirituais, propiciando impulsos evolutivos significativos. As reencarnações nos propiciam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 21. Não alhures. Explique para nós isso aí, Wilson. Esse trecho aqui é bem complexo. Eu já tinha mais ou menos falado a respeito, né?
Porque o sentido renovador do nascimento espiritual é a pessoa se tornar um homem novo, um homem diferente daquilo em que até aquele momento da renovação era. Mas isso não é instantâneo. Não existe um mecanismo, porque eu ouvi Jesus falar, ou porque li o Evangelho de Jesus, agora eu sei, sou um homem novo. Saber não é suficiente, é preciso vivenciar o Evangelho. E como é que nós vamos vivenciar o Evangelho? Nas experiências do dia a dia, nas provações principalmente. Expiação já é uma outra questão, é lei de causa e efeito, mas nas provações. Nós hoje no Evangelho no Lar, abordamos uma parte ali em que nos conclamas a agradecermos a Deus, inclusive, por aqueles que são colocados ao nosso lado para nos servir de prova à paciência, à resignação. Porque uma vez que nós aprendemos que precisamos ter paciência, precisamos ter resignação, não no sentido de nos acomodarmos, mas de não nos revoltarmos diante das situações que não podem ser superadas assim, sem esforço, que é preciso ação. Então, diante dessa situação, resignar-se e buscar a solução. Isso só é possível se nós formos testados. Eu tenho paciência. Como é que eu vou saber se eu vou ter paciência diante de um desafio? Então, mesmo nessas situações, agradecer. Então, esse homem novo, o nascimento espiritual para um homem novo, se dá dia a dia. Santo Agostinho recomenda fazermos uma análise sempre ao final do dia sobre o dia que está se encerrando. Será que não temos alguma coisa que fizemos contra o próximo, contra as leis de Deus, contra nós mesmos? Alguma coisa que eu me envergonharia se viesse a público? Se descobrir alguma coisa que eu fiz nesse sentido, então eu tenho que me empenhar para não repetir o ato. E se eu descobrir coisas positivas, nós todos fazemos coisas positivas também durante o dia, então reforçar o propósito de manter-me fazendo sempre essas coisas positivas, até que eu não precise mais fazer esforço para isso. Aquilo se incorpora ao meu modo de ser, e aí então esse progresso já estará realizado. Eu não serei mais alguém suscetível a uma queda naquele aspecto, porque a virtude já estará em mim. Então eu serei um novo homem. E esse novo homem, como eu disse, se faz dia a dia. E ali diz que as luzes do Evangelho, o conteúdo é explícito. Jesus disse explicitamente. Então qual é a dúvida? A única coisa que ele não usou é a palavra reencarnação, que não existia naquele tempo essa expressão. Ele só disse que não pode um homem ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí prossegue, sem a reencarnação não é possível atingir o aperfeiçoamento, segundo nos esclarece a questão 132 do Livro dos Espíritos, porque lá diz assim, Deus nos impõe a reencarnação, ou a encarnação, com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. E ao mesmo tempo em que nós evoluímos, por que a gente tem que reencarnar? O Espírito não podia chegar à perfeição sem encarnar? É que como espírito nós teríamos menos necessidade, nós não teríamos as necessidades orgânicas, não estaríamos sujeitos às vicissitudes da vida física que nos conclamam a desenvolver a inteligência. Porque diante de um desafio, por exemplo agora, nós estamos em distanciamento social em razão do coronavírus, o Covid-19. E isso faz com que a humanidade como um todo desenvolva a inteligência para encontrar a solução desta dificuldade que aí está, não podemos fugir dela, é uma realidade. E aí a ciência contribui muito, porque nós estamos aqui conversando, não fosse a ciência, com o seu progresso até agora conquistado, nós não teríamos como nos comunicar, a não ser por carta, que fosse levada pelo correio. E aí estaríamos colocando essas pessoas que de fato estão suscetíveis a uma contaminação, porque eles estão trabalhando ainda. Então, a sociedade se organizou de uma forma tal para fazer o que é possível para contornar a situação. E isso faz parte do progresso que nós precisamos realizar, através da superação dos desafios. Então, quando nós estamos reencarnados, nós aos poucos vamos evoluindo até chegar a essa perfeição relativa e não precisar mais reencarnar em planetas como o nosso. E aí prossegue.
Sem a reencarnação, o homem não poderia ver o reino de Deus. Mas que reino de Deus é esse? Numa análise apressada, a pessoa pode pensar assim: mas então existe um lugar lá que é o paraíso, que eu vou evoluir, eu vou poder ir para lá. Algumas pessoas dizem que vão morrer, segundo elas, né? E vão para o paraíso, para o reino de Deus. E esperam realmente que isso aconteça. Mas o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus está dentro de nós. Como nós vamos ver adiante ali, conforme Lucas 17 e 21. Ele está dentro de nós. Ou não. Cada um faz o seu mundo interior. O seu céu e o seu inferno, cada um constrói a todo momento. Nós podemos, quando percebermos, pelaquela análise que Santo Agostinho recomenda fazermos, descobrir se nós estamos vivenciando o reino de Deus, ou estamos a caminho dele, ou estamos muito distante ainda. E então nos empenharmos para atingirmos essa condição de vivenciar o reino de Deus. Porque não é ir num lugar, é vivenciar. Porque aqui, encerrando esse último parágrafo, as reencarnações nos proporcionam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós, não alhures, ou seja, não em outro lugar qualquer, mas em nós. E há pessoas que dizem que vivem o inferno, mas não é imposto pelos outros, é nós que criamos. Como eu disse, o Evangelho nos conclama a agradecermos a Deus os desafios que, quando não aceitos, e nós criarmos uma resistência desmesurada e encabida, se tornam para nós um inferno na vida. Nós dizemos: a minha vida é um inferno, e eu já disse muitas vezes isso. Parece que não tem fim os problemas que eu enfrento. Mas por quê? Porque eu não sei enfrentar os problemas. Porque eu os construí. Eu fiz opções, eu escolhi. Então, por que eu estou nessa situação? Então eu tenho que ver, se eu quero, a minha vida sempre diz isso, eu repito, né? Se eu quero resultados novos, eu tenho que ter um novo modo de agir. E agindo de uma forma diferente, se for adequada, eu estarei melhor. E aos poucos eu vou acertando. Porque nós sempre fazemos o que entendemos ser o melhor. Ninguém faz aquilo que entende ser errado de propósito para atingir infelicidade. Ninguém quer ser infeliz. Todo mundo quer ser feliz. Só que as pessoas geralmente não sabemos o que é felicidade. Nós confundimos as questões materiais com a verdadeira felicidade. Então nos equivocamos e tornamos a vida um inferno. Não temos aquela inteligência necessária ainda para alcançarmos essa condição. E a reencarnação nos proporciona. Porque eu passo uma vida inteira atribulado, buscando solução. Quando eu vejo, terminou o meu tempo na Terra, eu desencarno. Aí eu faço uma análise. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? O que me causou bem-estar e o que me causou mal-estar e as pessoas que comigo conviviam? Então eu faço uma reflexão. E quando ela tem um bom propósito, os nossos guias espirituais nos auxiliam nesse objetivo. Então eu vou tomar um novo propósito de acertar. Vou me preparar, vou estudar, vou receber orientações e me programar para uma nova reencarnação, para repetir aquilo que eu não consegui superar e para avançar naqueles pontos em que eu já avancei um pouco. Então é preciso retornar à vida tantas vezes quantas forem necessárias para atingir essa condição de um espírito que possa vivenciar o reino de Deus. Muito bem. Eu tenho aqui registrado que o Paulo Borges está conosco ainda. Poderia ligar aí para a câmera, Paulo Borges, e abrir o microfone? Eu tenho 8 participantes, ele tem que estar aí. Acho que está com problema lá, então, tecnológico. Lucas, qual é a tua opinião aí? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? E é possível, assim, só fazer um adendo aí à reflexão do Wilson. É possível o espírito evoluir sem esta experiência física? Na verdade, não é permitido que nós evoluamos apenas no plano espiritual, porque nós precisamos pôr à prova certas questões que nos são disponibilizadas no plano material. São os convívios familiares, as dificuldades com excesso ou falta, escassez de recurso material, né?
são algumas das questões sentimentais e emocionais que nós temos que desenvolver. E elas vão desenvolver em convívio com os demais numa realidade terrena, numa realidade de sociedade, uma realidade de convívio afetuoso com outros membros, que algumas vezes são disponíveis, né, dentro do plano encarnatório para nos ajudar, outras para a gente realinhar certos nós que a gente produziu no passado, né? Então, não seria possível nós evoluirmos em uma única existência, porque até ele comenta isso no texto, eu só vou reafirmar, é que existem inúmeras experiências que a gente tem que desenvolver como espírito para chegar ao reino de Deus. E essas experiências são tantas, e tão variadas, e tão intensas, que não seria suficiente em uma única vida nós conseguir vencer a todas. Nós teríamos que nos colocar numa plenitude de existência tamanha, imprópria para uma encarnação, dessa diversidade de experiências e condições que nós temos que chegar, que é inumerável ao ponto que nós, como seres humanos, não conseguimos compreender o tamanho do que é um ser perfeito, né? Então, a gente, na verdade, não conseguiria, numa existência de 50, 60, 70, 100 anos, né, pôr à prova tantos desafios que nós mesmos temos e a gente constrói, né, nessa existência, que vai acabar acarretando novos desafios numa próxima. Então, Jesus, quando fala que a gente é necessário reencarnar para conhecer o reino de Deus, é porque realmente um espírito em perfeição, ele vai ter que chegar lá no reino mineral, nominal, para chegar então aos reinos angelicais. E o planeta é a ferramenta necessária. Hoje nós estamos no período de transição. Os espíritos estão chegando aqui, estão no estágio necessário para esse planeta, assim como existem espíritos que são necessários em planetas mais adiantados e menos adiantados. Então, o planeta também faz parte da ecosfera do planeta, a psicosfera do planeta, as questões morais que envolvem a sociedade daquele planeta são necessárias para a evolução daquele espírito, que não vão ser as mesmas em outros planetas mais ou menos evoluídos. Até foi bom aí, você falou que nós estamos num período de transição e haverá uma espécie de juízo da humanidade. E existem planetas interligados com a Terra, segundo informações aí que a gente está recebendo, que oferecem condições para receber os degredados. Essa possibilidade, ela existe, mas ela exige uma afinidade planetária. Assim como nós recebemos aqui os capelinos, eles tinham uma afinidade planetária conosco. E também existem planetas de ordem inferior ao nosso, que também têm uma afinidade conosco, que estão preparados para receber os degredados daqui. Na condição de período medieval, mais ou menos, e outro na condição de planeta primitivo. Então esse intercâmbio é intenso, né? São verdades que a doutrina espírita está nos trazendo. E até então a humanidade estava quase que cega para essas verdades. E nós precisamos então deste exercício que a vida física nos coloca à disposição, o esforço do espírito para superar a todas as provações do mundo corpóreo é que nos vai dar a evolução necessária, né, para nós avançar, para nós evoluir. Sem isso, o espírito não evolui, né, ele está sendo. Só no campo da teoria, este aprendizado não internaliza no espírito. Então é necessário então essa experiência física. Por isso nós temos que valorizar muito a encarnação. E tudo que nós fizermos, fazer com amor, com paixão, com carinho, com empenho, para que isso venha ficar registrado no arquétipo psicológico nosso, que venha agregar mais ao nosso espírito. Claudilane, é possível seguir na leitura para nós, né? Sim. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura,
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, versículo 4. A expressão perguntou-lhe Nicodemos evidencia a relação de respeito e de fraternidade que usualmente se estabelece entre o orientador e orientado. Esta interação é mais verdadeira e harmônica quando existem respeito, confiança e bondade. Percebe-se que a conversação se desenvolvia entre duas autoridades, obviamente, cada uma situada em planos evolutivos diferentes. Entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega até o representante da autoridade da terra, envolve-o amorosamente e lhe presta orientações seguras. Nicodemos, por sua vez, curva-se humilde e reverente à autoridade celestial, submetendo-se aos seus esclarecimentos. Na continuação do diálogo, vemos o homem velho surgir quando pergunta ao mestre: como pode um homem nascer sendo velho? E o filho do homem, com humildade e sabedoria, lhe esclarece devidamente. A pergunta de Nicodemos retrata o que acontece na atualidade, quando o Espiritismo nos revela quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ante essas informações, queremos saber: como isso se dá? Qual é o mecanismo? Como pode? A resposta dada por Jesus à perplexa pergunta de Nicodemos suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. Nicodemos, arraigado aos elementos restritivos da lei de Moisés, indaga Jesus. O Filho do Homem, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde, afastando-o da horizontalidade simplista dos interesses imediatos e passageiros. A forma de indagação utilizada pelo doutor da lei reflete uma mente ainda presa às tradições religiosas. Jesus ouve com a paciência de quem sabe e prontifica-se a atendê-lo. Vamos fazer uma análise então, pessoal, desse trecho aí que a Claudilane acabou de ler. E eu gostaria de perguntar para a dona Antoninha, que tem experiência de vida um pouco mais do que nós aqui presentes, como é que a senhora entende esse processo em que a pessoa, com a experiência de vida, vai adquirindo mais sabedoria, vai desenvolvendo mais a paciência, as virtudes elas vão fluindo aos poucos? A senhora poderia nos relatar como é que é a sua experiência de vida, como a senhora sente isso na sua vida? Está fechado o microfone, Terezinha. Acho que eles estão com problema lá também com a comunicação. Vou passar então essa pergunta para Celonito. Conseguiu entender a pergunta, Celonito? Como é que as experiências vividas, elas ajudam na nossa evolução? Tu quer perguntar isso? Como é que tu sente isso? Como é que tu percebe isso? Porque o Nicodemos, ele estava nessa encruzilhada quando ele se sentiu forçado a falar com Jesus. Eu acho, a gente como espírita, ainda mais quando a gente se criou na doutrina espírita da evangelização, a gente já vem sendo preparado para entender melhor
a gente precisa passar por certas situações e provavelmente a gente passará, se não passou, e que tudo vem para nos ajudar a evoluir. Dificuldades, normalmente, ou é resgate, ou é uma prova para a gente passar. E eu acredito que todas essas situações difíceis, elas ajudam a gente a evoluir, sim. Mesmo que não seja diretamente conosco, alguém da família, alguém próximo no trabalho, no núcleo de amizade, isso tudo a gente vem para evoluir e ver como melhor agir. E quando a gente erra, a gente tem que se analisar, fazer a reflexão e tentar voltar a fazer de forma melhor sempre. E a gente percebe na nossa vida particular que tudo mostra caminhos de progresso, que a gente vai vendo como a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, não só nessa encarnação, mas em todas as encarnações. A gente percebe que o Espiritismo vem nos esclarecer para sermos melhores, né, entendermos. Através da doutrina espírita a gente abre um pouco o horizonte de enxergar melhor situações e de valorizar as coisas que realmente valem, e que isso tudo que a gente passa aqui é um momento, e que a verdadeira vida não é aqui. A gente está numa escola, a gente está numa prisão, a gente está num curso, né? E que a verdadeira vida é no plano espiritual. Então isso tudo vem nos consolar e nos preparar para enfrentar as dificuldades com mais força, com mais fé. E quando a gente não consegue, que a gente se perturba, a gente tem ainda o Espiritismo para se consolar e para pedir ajuda, para voltar no eixo, né? É muito importante, sim, cada situação para nós crescermos, por mais que a gente às vezes tropece, é muito importante tudo isso que nos acontece. Então tá bom, então a Celoni falou aí a respeito da importância da encarnação, das experiências físicas e daquilo que às vezes muito nos incomoda, né? As experiências amargas da vida e às vezes de longa duração. Mas ao mesmo tempo que nós estamos enfrentando essas situações, temos que ter em mente que a vida é um momento fugaz. A vida física é um momento fugaz. Logo, logo, tudo terminará e nós estaremos... Aquele processo, aquele período vai trazer grande aprendizado ao espírito. Então, o objetivo principal da encarnação é a iluminação do espírito, a purificação do espírito. Nós devemos, assim, nos libertar daquilo que o mundo nos oferece, né? O sistema humano. Ele é necessário, mas nós não devemos supervalorizá-lo. Devemos dar o valor que ele realmente merece, não supervalorizá-lo. Caso contrário, nós vamos nos ficar apegados em demasia a este mundo, e isso irá proporcionar para o espírito imortal uma certa dificuldade no momento da libertação do corpo físico. César, agora a gente sabe tudo isso teoricamente, mas vou falar por mim, né? Quando eu tive a notícia do câncer, uma das primeiras coisas que eu me obriguei a pensar foi que se eu morresse do câncer, o que eu levaria comigo para a próxima vida? O que eu quero levar comigo quando eu partir daqui? E eu só fui fazer com seriedade esse questionamento quando eu me deparei com a possibilidade de realmente morrer. Então, tem coisas que a gente sabe teoricamente, a um certo nível. Mas tu só vai mudar, só vai avançar nessa evolução quando tu te depara com uma situação que te coloca frente a frente com isso. O que tu, dessa teoria que tu tem, o que tu realmente internalizou e já é a tua bagagem para te levar para uma próxima encarnação, para uma próxima existência. Então foi acionado o sininho, né? Foi.
Foi acionado o sininho. Entende? Daí, E isso é uma coisa, assim, que eu tenho pensado muito. Apesar de eu ter feito a cirurgia, graças a Deus está tudo bem, né? Ter superado essa primeira etapa, mas você fica pensando realmente, né? Em termos, assim, principalmente em termos de relacionamento. Né? Que tipo de sentimentos eu quero levar comigo quando eu partir daqui? pois é, esse tipo de aprendizado, Claudilene, só a experiência física pode nos dar. Uhum. E pegou o exemplo aí do antes e do agora. É. Antes era teoria. E Uhum. o agora não, agora já é uma experiência real. Que tu sabe disso. César, a pessoa ela só vai entender ao momento que ela passar por uma aprovação. E aí, Porque muitas coisas assim a gente vê assim, que nós seres humanos às vezes a gente é bem egoísta. Quando é com o outro, tu acha, mas ele passa, logo passa. Mas daí quando é com você, é bem diferente. E a gente só aprende a amar as pessoas de formas diferentes quando o amor toca no teu coração. Tu vive aquele sentimento que é mais importante para ti, entende? E eu já passei por esse tipo de prova também, até estou me emocionando, mas tem coisas assim na vida da gente que tem uma experiência para te passar, que tem que ser vivido aquilo ali. E amadurece muito, César e Claudilene, amadurece muito a gente que tem que passar por certos tipos de provações que não é uma aprovação, mas que pra gente é mais difícil de lidar. Mas quando é com o outro é tão fácil, né? Uhum. Uhum. E nisso aí eu acho que todos nós aqui, de nós 7 que temos aqui, todos já passaram. Cada um com o seu momento, né? E isso serve de amadurecimento, muito amadurecimento para a gente. É uma evolução muito grande que a gente leva com as provas da vida. é um aprendizado, né, que a gente desenvolve a empatia pelos nossos irmãos de jornada. Mas muitas vezes tem que viver aquilo ali para te poder amadurecer, César. Quando a gente é jovem, né, a gente até se sensibiliza, né, com a dor do outro, mas não dá muita importância, não tem aquela empatia. Aí quando a gente passa por experiências assim, a gente começa a desenvolver mais empatia. E só a Verdade. física é capaz de nos propiciar isso. O aprendizado principal, eu imagino, é justamente essa questão da simplicidade. Eu paro de julgar, eu paro de criticar, né? E eu revejo meus valores. E daí a gente começa a colocar na balança o que realmente tem importância. E às vezes até a gente deixa de se magoar tão facilmente, certas dorzinhas que antes a gente acalentava, a gente abre mão e deixa passar, porque não vale a pena ficar com essas picuinhas por dentro, né? Então fica, de uma certa maneira, fica mais leve. Muito bem, então, pessoal. Eu consegui perceber que vocês entendem bem do que significa isso, essa experiência física necessária para o espírito. E eu gostaria da opinião da dona Antoninha, gostaria de saber se eles estão nos ouvindo, gostariam de participar. Acho que agora eu. Olha, César, eu estou mais feliz mesmo de estar escutando a orientação que eles estão dando aqui, porque daí a gente vai iniciar, porque ali naquela parte só dos portões, puderam explicar a ignorância das leis divinas seria
prejudica a humanidade, né? E esses ensinamentos já nós não podemos dizer que nós somos ignorantes. Nós podemos não obedecer, né? Fazer tudo certo, mas nós estamos estudando, estamos aprendendo. Se nós errar nessa, nas outras reencarnações, nós vamos consertar, né? O próprio Jesus ensinou para nós, tudo aquilo que é certo para nós fazer. E isso que nós diz para nós é a paciência. Eu sempre comigo a paciência, na hora sempre paciência. E amanhã a humanidade, a ignorância, nós não somos aí ignorantes, nós estamos estudando para nós evoluir, ajudar depois que precisa. Agora, por exemplo, às vezes eu não estou sozinha, eu sinto quando chega de mim, eu sinto, eu converso, eu vejo, a gente dá essas coisas. Tem que ter orientação, seja amigo, seja não sei, agora mesmo, me ajuda. Você deixar a cabeça bem, eu estou fora da cabeça de tudo, então estresse bastante pra gente. Mas esses estudos aí libertam você, ele converte o encarnado, converte o espírito, eu fico bem contente, eu fico bem feliz de ficar pronto. E a verdade é essa, nós temos que evoluir o cinema. Então tá bom, dona Antoninha. Tá bom, dona Antoninha. Nós que agradecemos a sua participação aí, ficamos muito felizes aí com a senhora aí. E sempre que a senhora sentir que tem algum espírito pedindo socorro, pedindo ajuda, a senhora pode travar uma conversa mental com ele e pedir para ele se direcionar até a casa espírita. A casa espírita tem uma equipe preparada para receber esse espírito e dar o devido atendimento de que ele precisa. Eu sei que nesse período aí os espíritos vão em busca dos médiuns, né? E os médiuns daí precisam mentalmente pedir para eles se deslocar até a casa espírita, que eles vão receber tudo que eles precisam. Vão ser recebidos de braços abertos. Wilson, gostaria de continuar com a leitura? Antes de continuar com a leitura, me chamou a atenção parte de um parágrafo que diz o seguinte: o texto evidencia que, ao mesmo tempo em que ele fazia inquirições, ele quem? Nicodemos, também tira as próprias conclusões. Porque ele não só perguntava, ele tirava suas conclusões. Como pode um homem velho nascer de novo? Pode voltar ao ventre de sua mãe? Então ele estava concluindo. Aí prossegue o texto: sem medo do ridículo. Vejam bem, porque às vezes a gente está num grupo de estudo e a pessoa pode tirar alguma conclusão e tem medo de falar aquilo que concluiu por causa da possibilidade de se meter a um ridículo, né? Nos mostrando, prossegue o texto, né, que estamos diante de um discípulo ávido por conhecimento que encontrou o seu mestre. Ou seja, Nicodemos encontrou o seu mestre. Mas quando ele encontrou o seu mestre, ele não se envergonhou do pouco que ele sabia comparado ao que Jesus sabe, né? Então ele, apesar de perguntar, avançava as suas conclusões e Jesus esclarecia a ele que não era bem aquilo que ele estava pensando. O homem de fato não volta ao ventre da mãe, ele nasce da água e do espírito, ou seja, da água com um corpo novo, porque o corpo tem a maior parte de água, né? Como eu disse antes, em média 55% a 65%, dependendo da composição, se homem ou mulher, e da idade também. Mas a maior parte do corpo é água, então isso é nascer da água. E nascer do espírito é renovar-se.
E daí, para ele, foi o suficiente para esclarecê-lo, porque ele não era um espírito atrasado, como a maioria do povo da época, e muitos ainda somos. Porque conforme nós estudamos no último encontro, ele já havia reencarnado várias vezes dentro daquele ambiente religioso e trazia aqueles atavismos. Ele faltava um esclarecimento maior, que foi o contato com Jesus. Ele sabia que vinha o Messias, e pelo que ele viu da atividade de Jesus na época relatada a ele, ele concluiu que aquele poderia ser o Filho de Deus, ou o Messias, e foi ao encontro de Jesus, embora meio que às escondidas à noite, para ser esclarecido. Mas naquele momento ele teve o seu esclarecimento. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas com o microfone aberto. Eu vou pedir para quem não está falando desligar, para não haver interferência. Que daí começa a captar outros sons que não da nossa conversa. Vamos prosseguir na leitura então. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nós, os Nicodemos da atualidade, podemos compreender pelos registros seguros da doutrina espírita alguns detalhes a respeito da reencarnação. Passado vários séculos desse admirável colóquio, podemos dizer que muito se abriu ao entendimento dos homens. Entretanto, permanecem ainda sob o véu da desinformação muitos outros. Felizes são aqueles que, apesar de encobertos pelas trevas passageiras da desinformação, conseguem encontrar Jesus e com ele dialogar. Nesse sentido, por obra e misericórdia do Senhor, chegou até nós o Consolador prometido, representado na bênção do Espiritismo que esclarece, ensina, alivia dores e sana aflições. O nascer da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá ou emergirá. As características naturais existentes no nosso planeta determinam que os animais mamíferos, inclusive o ser humano, estejam protegidos dentro de uma bolsa, placenta, que possui líquido amniótico em abundância durante o período gestacional. Por extensão, vemos que o planeta Terra tem uma aparência física nitidamente aquática, formada de 3 partes de água e 1 parte de terra. O corpo humano é igualmente formado de maior percentual de água. Aqui diz 80%, mas como eu fui verificar em outras informações, não chega tanto, a não ser uma criança. A orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. O nascer da água traz, pois, a ideia explícita da reencarnação, ou seja, o retorno em um novo corpo físico. O nascer do Espírito tem significação mais ampla, reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, nascer da água, estão evidentes os processos de concepção biológica, gestação e renascimento físico. No segundo, o nascer do Espírito, temos as possibilidades do progresso espiritual. A reencarnação e os benefícios decorrentes indicam também a manifestação da justiça e misericórdia divina, as quais não condenam o espírito infrator ao sofrimento eterno, trazendo em seus mecanismos não apenas as propostas de aprendizado, mas também os impositivos da lei de causa e efeito. A reencarnação proporciona ao espírito devedor, na maioria das vezes, condições de refazimento do seu destino, sobretudo se há empenho deste em se melhorar.
Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Muito bem, então, pessoal. Gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta a respeito desse trecho aqui que nós estudamos. Esse assunto aqui está encerrando nesse momento. Ou alguma dúvida? Eu posso complementar? Posso falar? Pode. Complementando o que a dona Antoninha falou, que a gente tem que melhorar e precisamos, né? Porque nós somos, é a última chamada, como se diz sempre, né, no centro, sobre os estudos espíritas, até porque o mundo está se transformando em regeneração, não será mais o prova de expiação. E aí eu queria complementar assim, que a gente precisa realmente, por causa do espaço que a Terra está melhorando, e aqueles que não acompanharam vão ter que ir para um lugar que se combine o espírito com o grau de evolução do planeta. Eu achei que procurando, eu não consegui achar ainda a apostila, mas achei uma reflexão sobre o tema, e daí fala sobre o livro Ponto de Vista, de Chico Xavier. Gostaria de ler para vocês, posso ler um trechinho aqui dentro de mim? Pode ler. Não ouvi a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, para nós todos ainda não somos perfeitos, né? Nós estamos num mundo ainda imperfeito, para que a gente comece a mudar nossos propósitos agora. Se a gente já não conseguiu definitivamente ser perfeito, vamos mudando devagarinho e se melhorando, né? E auxiliando. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. Gostei muito de participar com vocês hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação aí. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? O texto começa dizendo, depois da citação do Evangelho de João, nós os Nicodemos da atualidade. Ou seja, Nicodemos foi ter com Jesus para aprender dele aquilo que ele ainda não entendia e que nem sabia. Ele estava na superfície. Ele sabia que depois da morte física o espírito não morria, mas não sabia exatamente o que acontecia. E ele almejava, como todo mundo almeja, atingir a condição de chegar ao reino de Deus. Mas não sabia exatamente o que era o reino de Deus e nem como chegar lá. Então ele foi ter com Jesus. E por que nós somos os Nicodemos da atualidade? Porque nós também sabemos, teoricamente, alguma coisa a respeito do reino de Deus, mas devido aos atavismos ainda confundimos com um lugar debilitado, um planeta, a gente fala um planeta mais adiantado, um planeta dos espíritos puros, achando que só lá é possível vivenciar o reino de Deus. Vocês já acham que Jesus não vivia o reino de Deus quando estava aqui na Terra? Ele vivia numa situação em que nosso planeta estava lá no meio da fase plena de expiação, que a fase de transição começou há pouco mais de um século, mas lá onde havia avançado apenas o suficiente para começar a entender ideias novas, foi quando ele veio. Mas ele certamente vivia o reino de Deus, mas ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Dá a impressão assim, não, o reino dele não é aqui, é num outro lugar. Ele estava dizendo que não é deste mundo, do mundo da forma como se apresentava. Porque o mundo fazemos nós, os encarnados. A nossa psicosfera fomos nós que criamos, ela não vai mudar se nós não a mudarmos.
Então, se nós quisermos o reino de Deus, nós temos que desenvolvê-lo em nós. E quando um número expressivo de pessoas fizer isso, nós não vamos atingir a plenitude do reino de Deus como está no Evangelho, mas o suficiente para ter uma vida equilibrada, harmônica, onde haja menos mal e mais amor. Então o ambiente muda e não se torna mais apto a receber espíritos tão endividados quanto nós somos, na maioria, nesse momento encarnados. E aí o que vai acontecer? Eles não vão ter ambiente. Quem não avançar o suficiente para estar harmonizado com esse novo ambiente não nasce aqui, vai ir para o mundo inferior, como ainda é a Terra, mas na verdade vai ser bem mais inferior. Porque nós olharmos assim os degredados de Capela, quando eles vieram para cá, nós estávamos lá recém nas primeiras formas humanoides, mudando já para o Homo sapiens. Então eles impulsionaram esse progresso. Olha quantos 1000 anos de sofrimento o espírito pode evitar, se ele conseguir vencer as suas imperfeições e se harmonizar com um mundo adequado ao estado em que a Terra avança rapidamente para ser um planeta de regeneração. Então, como Nicodemos da atualidade, nós vamos até o Espiritismo e lá nós encontramos tudo que nós necessitamos, porque o Evangelho é esclarecido. Ele é o Consolador. Jesus disse, um pouco antes de ser crucificado, aos seus apóstolos, que mandaria um outro Consolador, que reviveria as suas palavras e traria tantas outras que ainda não podiam ser ditas, porque não estávamos preparados. E esse Consolador, como é que ele age? Ele vem esclarecer, consolar as almas que sofrem, fazendo com que nós entendamos as causas do nosso sofrer e os mecanismos de nós superarmos esse sofrimento e evitarmos que essas causas permaneçam ativas. Nós podemos mudar, as causas somos nós mesmos, e se nós mudando, mas para fazermos isso nós precisamos as experiências do dia a dia, os desafios, os estímulos do dia a dia. E isso só é possível na convivência com as pessoas, especialmente dentro de casa. Agora nós fomos chamados a viver mais tempo em casa, e aí a gente vê o noticiário na televisão, existe inclusive aumento de violência doméstica. São pessoas que não aprenderam ainda a conviver com os mais próximos. Como é que vão viver em sociedade? Então é o momento de começar a modificar. E quem sabe para essas pessoas não é um teste final para ver se elas estão em condições de continuar vivendo nesse mundo moderno, ou mais atualizado, melhor dizendo, com leis que procuram ser mais justas. Agora nós temos aqui no Brasil uma lei exemplar, que é a lei da Maria da Penha. Maria da Penha, você não pode falar disso, que é da área dela, né? Que é um grande avanço na questão da legislação, e que ainda se percebe que tem muitas dificuldades de pessoas em se adequar à nova realidade. E essa realidade, ela está de acordo com o Evangelho de Jesus. Nós somos todos iguais. Os direitos são iguais para todo mundo. Ninguém pode se prevalecer da força física ou econômica e maltratar a outra pessoa, humilhá-la e muitas vezes até agredi-la fisicamente. Então nós vamos fazer nessas experiências reencarnatórias esse ensaio, esse exercício das virtudes latentes que todos temos, para atingirmos essa condição de viver num mundo melhor. Então, como diz aqui, o nascer da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material, onde o espírito reencarna, o novo corpo. E o nascer do espírito eu já tinha falado antes, né, que é um novo homem, a mudança, a transformação, e essa transformação só é possível através das provas. Prova para quê? Para que nós possamos demonstrar para a nossa própria consciência que aquilo nós já aprendemos. E que uma vez que nós... E como é que eu vou dizer que eu venci a prova? Eu só vou vencer a prova quando o bem agir se tornar automático em mim, natural, sem esforço. Onde nem em nenhum momento na minha vida eu vou ter inclinações ou ideias de agredir alguém. Embora essa pessoa possa, num momento ou outro, proceder em alguma provocação ou agir de uma forma em que um espírito mais atrasado, aquele que reage em vez de agir, agride.
Então, se eu não agredir, se eu não me revoltar, se eu conseguir essa condição, então eu serei um homem novo. Serei um novo espírito, terei nascido do Espírito. Então são essas duas condições que a gente pode aprender dessa lição de Jesus. Muito bem, isso. Esse assunto então ficou muito bem estudado e compreendido. Eu entendo, né? E o que você falou ali dos degredados de capela, o texto bíblico fala que tirareis o teu sustento com o suor do teu rosto. Aquela mensagem era para aqueles degredados, né? E eles iriam ter um enorme trabalho quando aqui chegassem. E eles malbarataram, né, as suas encarnações naquele mundo, em capela, e iam ter muito trabalho e muito sacrifício aqui na Terra. Eles chegaram aqui, né, como disse o relator ali, antes do Homo sapiens, né? Inclusive eles é que produziram essa transformação física, né, para o Homo sapiens, e demorou 5.000 anos de trabalho deles para que a humanidade daqui aprendesse a falar e aprendesse a escrever. E nem isso os homens daqui sabiam fazer. Se comunicavam assim por ganidos, né, por sinais, nada além disso. E daí eles tiveram esse papel importante para nós, né, e também para a redenção de suas almas. E talvez até esteja no nosso meio alguns ainda desses capelinos, né? Até tem informação que tem ícones da doutrina espírita que são oriundos de capela, vieram de lá. Não como missionários, eles vieram como degredados mesmo. E agora são ícones da doutrina. Pessoas respeitadíssimas. É interessante você falar isso, César, porque a gente olha a Bíblia lá no Gênesis, né? E Deus sentenciou: a mulher passará a parir com dor. Aí eu li assim, mas como assim passará a parir com dor? Até ali Eva não sabia nem o que era parir. Para ela tanto faz, parir com dor, sem dor, não sabia qual era a diferença. Aí o homem passará a colher o pão com o próprio suor. Claro, quando a gente começa a entender que eram espíritos que viviam num mundo adiantado, semelhante ao nosso, mais adiantado até, nós vemos hoje os partos com assistência médica, quase não há dor, existem vários mecanismos de aliviar a dor. Aqui no Brasil existe inclusive um exagero na cesariana, que as mulheres não querem sentir o mínimo de dor, mas daí anestesia e faz o parto e a mulher não sente dor nenhuma. Nós temos as máquinas com sistema de controle eletrônico. Hoje em dia, uma pessoa que opera uma máquina na agricultura, o ambiente é climatizado, tudo ali é hidráulico, eletrônico, e tem algumas máquinas que até funcionam sozinha por GPS, basta dar o comando lá de uma central e ela faz o resto. Então a maioria dos nossos serviços já não fazem com que nós suemos. Aí a gente procura uma academia para suar um pouquinho, porque o nosso trabalho já não faz a gente gastar energia, né? Mas já é uma outra história. Veja bem que nós não precisamos mais suar para ganhar o pão. O meu próprio trabalho eu estou fazendo nesse momento de distanciamento em casa. Aqui onde eu estou sentado é onde eu trabalho. O trabalho telepresencial para contornar a situação aí posta, e talvez ele veio para ficar, porque nós percebemos que podemos fazer o mesmo serviço que fazíamos em casa. E além do mais, até rendendo mais. Porque eu percebo que muita coisa que nós fazíamos pelo correio, agora a gente se dá o trabalho de pesquisar e-mail, de entrar em contato por telefone e agilizar as comunicações. Olha, dos meus ofícios que eu mandava por correio, são raros os que eu uso agora um outro sistema que é o e-carta. A gente já não imprime mais e manda para o correio, a gente faz eletronicamente, lá no correio eles imprimem e eles levam. Quando a gente não consegue mandar por e-mail para outro sistema qualquer. Então existe um grande avanço. Agora imagine isso ser tirado de nós. A Terra, que nós achamos que é um mundo de provas e expiações, de muito sofrimento, vai se tornar um paraíso se a pessoa nascer num planeta como era o nosso, quando vieram os capelinos. A gente vai chegar lá, quem for, né? Espero que eu não vá, fazer o esforço para não ir,
E não vamos ter consciência exata do que está acontecendo, mas no inconsciente a gente sabe o que perdeu. E aí fica aquela dor, aquela saudade, não sabe de quê. E como é um espírito mais inteligente, começa a observar a natureza, os elementos que tem, e começa aos poucos a descobrir novos mecanismos. Mas não vai estar tudo disponível como nós temos aqui. Hoje eu pensava, como é que funcionam as coisas? Eu coloco lá um sistema de células fotovoltaicas e vou ter energia elétrica, só que eu tenho que manter aquilo. Eu não faço, alguém faz, o material não está no meu país, então existe o comércio internacional, as indústrias se comunicam, a ordem planetária é outra. O que falta num lugar é suprido por outro. Isso faz o progresso. E daí, milhares, dezenas de milhares de anos depois, esse planeta vai atingir esse estado. Mas naquele momento, será como ser expulso do paraíso. Então, essa ideia do Adão e Eva, toda aquela expulsão do paraíso é um simbolismo que precisa ser entendido. E o Espiritismo nos facilita essa compreensão. Inclusive, a própria doutrina relata, né, que a Bíblia não está errada. A interpretação da Bíblia que pode estar um pouco mal feita, né, pelos homens. E o parirás com dor que tu falou também é algo que nos traz um ensinamento, talvez não seja assim diretamente o ensinamento desse fenômeno físico. Ele traz as dores que aquelas almas iriam sentir para poder produzir a vida em abundância em suas almas, ou as virtudes, para as virtudes poderem fluir em suas almas. Isso seria através do processo de expiação pela dor. Por isso que o texto usou a expressão parirás com dor. E além de muitas outras, né, o livro Gênesis é cheio de informações que a gente precisa se debruçar mesmo assim, para poder entender. Mas nós já estamos passando do nosso horário e eu gostaria de agradecer a presença de todos e esperamos que o pessoal permaneça, né, continue, né, firme nesse processo de busca, de aprendizado, utilizando esses meios que estão disponíveis para nós, assim como o Paulo de Tarso, né, ele foi orientado por Jesus para utilizar a força do Espírito, né, para poder levar a orientação, o esclarecimento para todas aquelas igrejas que ele havia fundado. E ele compreendeu que ele precisava escrever cartas. Né? Qual a força do Espírito que nós temos atual? É a tecnologia, para nós prosseguirmos nosso estudo. Gostaria de pedir para o Lucas, então, se ele pudesse fazer a prece de encerramento para nós, de agradecimento. Então, nesse momento, possamos levar nosso pensamento a Deus, ao amigo e mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade de novamente reunirmos e discutir os princípios maravilhosos do Evangelho. Que a compreensão da necessidade da reencarnação e das múltiplas vidas para contemplar todos os desafios que a nossa vida e nosso espírito necessita, possa nos confortar diante das mazelas da existência, pois não será a primeira nem a última, nem a maior nem a menor. Evoluiremos a partir da compreensão das nossas necessidades e que para Deus não há injustiça. Tudo que nos vem é lícito e meritório, e que muitas vezes as dificuldades são motores propulsores para a nossa existência. Pois muito nos faz estacionarmos diante do comodismo, da tranquilidade, e que então, diante da necessidade relativa ao progresso da humanidade, muitas vezes a turbulência chega. Não nos desesperamos, pois Deus é Pai amoroso e nos dá a oportunidade de sempre vencermos a cada uma delas. Então, que cada um que nesse momento possa estar sentindo-se fraco, triste ou preocupado, possa compreender que Deus, Pai amoroso, nos fornece todos os recursos necessários para vencermos nossas dificuldades, vencermos a nós mesmos, amparados pela bondade divina e acompanhado pelo plano espiritual.
que diante da oração sincera sempre há de ouvir a nossa voz. Então, Jesus amado, obrigado pela tua luz, tua paz, tua mensagem, que possamos internalizá-las e distribuir sementes de amor, fraternidade e paz à humanidade. E que assim seja. Que assim seja. Antes de encerrar aí, Wilson, uma hora tu botou o texto aqui na tela. É possível tu repetir isso, que daí o pessoal que não tem o livro pode acompanhar. É possível, sim. Eu estou gravando esse estudo, só que no OBS não aparece, mas para vocês aparece, é possível, sim. Eu estava acompanhando, você tem que aumentar um pouquinho a letra, Wilson. Eu também achei bem pequenininho, não dá pra ler. Ela fica dividida. O que vocês podem fazer é escolher destacar a projeção. Vocês podem clicar em cima ali, tem um lugar lá, configurar layout, você escolhe, ou clica em cima do quadrinho e destaca ele. Durante essa live, que nós podemos chamar, essa transmissão em conjunto, nós podemos fazer vários mecanismos. Nós podemos alterar a forma da apresentação para nós podemos destacar que só apareça quem está falando. O César, por exemplo, ele consegue desligar o microfone de alguém que por acaso não se deu conta e está com ele aberto, só que depois ele não consegue ligar, ele tem que avisar a pessoa para a pessoa religar, mas desligar ele pode. Então a pessoa que criou o vídeo tem o comando. E quem assiste, quem está participando, também pode destacar aquilo que quer ver. Ele tem a condição de configurar. A federação transmitiu vários encontros, inclusive o último foi ontem, sobre como utilizar o OBS e outros meios de comunicação. Mas isso está gravado lá. Quem acessar a página da Federação Espírita, da FERGS, ali pode aprender como trabalhar com esses programas. Tem lá como usar o Google Meet e tem como usar o OBS. O OBS já é um pouquinho mais aprofundado. O Lucas se daria bem, que o Lucas é perito nessa área, né, Lucas? Eu já achei bastante difícil o uso do OBS, só uso para gravar. Mas como eu estava dizendo, tudo isso é possível. Cada um também está aí ainda? Eu só queria dar uma palavrinha para ela mesmo. Não tem problema. Eu vou encerrando aqui porque eu estava gravando e tudo fica gravado, tá bom? Vocês podem continuar. Então, até a próxima.